Queridos irmãos, a mensagem dessa noite é: cuidado com sua incrédula ansiedade. E nós vamos ler o Salmo 42. E o salmista começa o salmo assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Nesse salmo, o salmista aqui fala do estado de sua alma e o quanto a sua alma está angustiada, o quanto sua alma está aflita e muito desanimada. E se há alguma coisa ruim em nossas vidas, é estarmos desanimados. E sabe por quê? É porque o desânimo é uma palavra que ela indica, ela tem um significado de alguém abatido. Ela tem um significado de abatimento. O desânimo, acredito que nenhum de nós conseguimos ver alguém desanimado alegre. Então o desânimo também é um significado de tristeza, e profunda tristeza. O desânimo traz desalento. O desânimo afeta alguma esperança que podemos ter. Portanto, o desânimo significa desesperança. E todas essas coisas, elas sugerem exatamente desistência, retroagir, renunciar. Ela sugere tudo isso: abatimento, tristeza profunda, desalento, desesperança. Tudo isso vai nos levar a um seguinte pensamento: eu vou abandonar tudo, eu vou jogar a toalha, eu abandono a luta, eu me dou por vencido.
E, portanto, se houve algum tipo de desistência, isso indica que, juntamente com a desistência de lutar, veio a desistência de acreditar. Portanto, podemos entender que a raiz do desânimo é somente uma: é a incredulidade. Há enfrentamentos em nossas vidas, enfrentamentos esses que tornam-se tão pesados, tão fortes, acirrados, digamos, extremos, que esses enfrentamentos chegam ao ponto de obscurecer toda e qualquer esperança de podermos triunfar sobre exatamente eles, sobre esses enfrentamentos. E quando isso acontece, a primeira coisa que sobrevém e que inunda a nossa alma é a amargura. A amargura nos invade. E essa amargura vai nos impulsionando a viver exatamente uma vida em completo desânimo. A amargura vai nos levar a viver completamente desesperançosos. A amargura de vida vai nos levar a vivermos desencorajados. E tudo isso cheio de muita incredulidade que vai crescendo dia após dia. E muitas vezes isso é chamado de depressão. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender a combater em nossas vidas o desânimo, a lutar contra ele e não se entregar a ele. E neste salmo, o seu autor, ele expressa um momento de profunda tristeza. Ele expressa aqui o quanto ele está desanimado. Ou seja, ele aqui está dizendo que está altamente depressivo. E eu não quero dizer aqui que trata-se de uma depressão de ordem psíquica, de ordem clínica, do tipo que carece do auxílio de um tratamento especializado pela psicanálise. Mas aqui eu quero falar sobre, e quero me referir sobre a uma depressão do tipo espiritual. E esse tipo de depressão, ela invade nossa alma e faz de forma avassaladora, injetando em nós um grande desânimo. Ou seja, injetando em nós pessoas que dizemos sermos crédulos, homens e mulheres de fé, mas ao mesmo tempo somos injetados de uma grande dose de incredulidade. E então tudo isso vai começando a obscurecer a nossa visão da fé. E aí começamos a olhar tudo mesmo, por uma perspectiva terrivelmente pessimista. O otimismo acabou, zero, não existe mais. O desânimo é como uma grande nuvem escura. Que assim como num dia claro nós já vimos, no nada ou no estalar de dedos, ela surge, e então aquele dia claro desaparece. E assim aquele dia ensolarado que ilumina e que aquece a nossa vida, se torna então aquele dia num instante um dia gélido, frio,
escuro e por demais turbulento. E olhando para isso, em nada é diferente na nossa caminhada, em especial como cristãos. Surgem nuvens escuras das perdas, surgem as nuvens escuras das pessoas que nos desgostaram, das pessoas que nos decepcionaram, surgem as nuvens escuras das traições. Surgem as nuvens escuras da ingratidão e por aí fora. Surgem as nuvens escuras também das doenças, das enfermidades. As nuvens escuras dos planos completamente frustrados. E aí tem nuvens escuras para todos os gostos. Se é que nuvem escura pode se sentir gosto por elas. Há muitas nuvens escuras na vida. E o autor desse salmo, ele inicia exprimindo de forma bastante clara sobre a sua condição depressiva. E no versículo 1 e no versículo 2 ele diz: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Então o salmista aqui declara e confessa quão sedento ele está por Deus. E isto reflete pelo fato dele estar separado de Deus, longe de Deus. Aquém de Deus. Sua depressão espiritual o havia levado a um ostracismo, ou seja, a ele se isolar de Deus. A sua depressão espiritual, que envolve tudo isso: incredulidade, desânimo, falta de coragem e tudo mais. E então ele, vivendo todas essas coisas, se isolou de Deus. Então a nuvem densa, nebulosa e escura, ela obscurece o sol e o horizonte claro. E no caso da depressão espiritual, do desânimo espiritual, que tem como raiz a incredulidade, ela age em nossas vidas como uma grande nuvem escura e negra que vai obscurecendo a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Ele vai ficando na nossa vida, por incrível que pareça, algo apático, opaco. A incredulidade, ela cega nossos olhos. Essa incredulidade nos impede de enxergar, sabe o quê? A misericórdia, a graça e o amor compassivo de Deus. Interessante, porque até essa incredulidade não nos afetar, não ser injetada em nós, nós expressamos e dizemos que somos fruto exatamente do quê? Da misericórdia, da graça e do amor compassivo e incondicional de Deus. Mas só que aqui os nossos olhos estão plenamente focados, sabe em quê? Nas circunstâncias da vida. E principalmente nas circunstâncias desfavoráveis, nos problemas, nas broncas, nos desafetos, e seja o que for.
O foco está nisso, e não em Deus. O Salmo 46, versículo do 1 ao 3, ele diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Se há um socorro que podemos contar e ter certeza de sua existência, esse socorro é o socorro do Deus soberano. Ele é um refúgio, como o salmista diz. Deus é nosso refúgio. E ele diz que Ele é nossa força, ou seja, Ele é nossa segura fortaleza. E sabe para quem? Para toda alma abatida, em especial para ela. Enquanto o salmista diz sempre pronto, ele diz também que Ele está sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. E aqui nós podemos traduzir essas palavras do salmista da seguinte forma: que Deus, Ele está de forma ampla, generosa e misericordiosamente disponível para socorrer e ajudar nos momentos adversos e atribulados de nossas vidas. A sua disposição, ela não tem limites, ela é ampla. E Ele faz isso porque Ele é bom, pela sua bondade, nenhum merecimento nosso. E não é merecimento porque Ele, quando vem ao nosso socorro, Ele vem porque Ele é misericordioso. Ele não nos dá o que de fato merecemos. Mas ocorre que o ser humano, quando levado pelo seu desânimo, o desânimo da incredulidade, ele sabe o que faz com esse Deus que é socorro, socorro pronto, à disposição. O ser humano, em meio à sua incredulidade, ao seu desânimo, ele mantém este Deus distante de sua vida. E o que acontece? Ele passa a perder o usufruto do seu socorro, e socorro bem presente. Ao invés de correr para o seu socorro, para aquele que é seu refúgio, para aquele que pode lhe dar força em meio à sua fraqueza, ele o deixa de lado, ele o esquece, ele não o enxerga mais. E se refugia dentro da sua própria alma desanimada e amargurada. Mas, meus irmãos, nós como redimidos do Senhor,
como homens e mulheres que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo que habita em nós devemos jamais, e em tempo algum, esquecer que somos abençoados. Abençoados por termos a segurança e proteção, não nas coisas desse mundo e tampouco na força e no poder de homens, mas sim na força e no poder de Jeová. Sim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós estamos nas mãos do Jeová Adonai, o Senhor soberano, soberano sobre todas as coisas. O salmista diz que ainda que tragédias terríveis nos sobrevenham, tal como terremotos que destruíssem montes e lançassem tudo isso no mar. Nós nunca passamos por um terremoto, mas temos visto esses terremotos com a grande intensidade que tem acontecido em muitos lugares do mundo, em que a destruição, a ruína é completa. Mas o salmista diz que ainda que em tragédias terríveis, tal como terremotos, ou tragédias ainda mais terríveis também, que a própria terra, o local onde mora, ser completamente derretido sobre um mar de lavra, vindo da erupção de um grande vulcão. E ainda que em tragédias, tal como o oceano, que avança e invade a terra, inundando ao ponto dos montes estremecerem. Mas o salmista diz que ainda em meio a tudo isso, ainda assim, não devemos temer, pois o Senhor do universo estará conosco. A questão aqui do salmista não é se mostrar um homem absurdamente cheio de fé, o homem mais corajoso de todos os outros. Ele quer enfatizar aqui a confiança no Deus que tem o terremoto, tem a tempestade, tem o vulcão, tem a lavra, tem o mar no controle de sua mão. E há só um momento em que ele fala, e como temos casos na Bíblia que ele diz: se aquiete e o mar se aquieta. O que ele quer dizer é que temos que confiar nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus de todos os milagres. E que em meio a todos esses milagres desse Deus que dizemos que é o nosso, nós somos um milagre em suas mãos. Mas a gente tende a esquecer disso. Mateus 11, versículo 28 e 29. Tão conhecido versículo que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Evidentemente que esse texto, falado por nosso Senhor, ele está falando da pior sobrecarga que nós temos sobre nossas vidas, que todo ser humano tem, a sobrecarga do pecado, da culpa do pecado, que nos sobrecarrega, que nos oprime, que nos deixa sujeito às artimanhas de Satanás.
que nos deixa completamente rendidos à nossa pobre carne caída e ao sistema desse mundo. O Senhor primordialmente está falando nesse versículo sobre isso. E só pode haver descanso no Senhor, como coloquei no grupo, no dia de hoje, acredito eu. Se nós entendermos que estamos de fato sobrecarregados e sobrecarregados, porque somos pecadores miseráveis e precisamos do descanso que só Cristo pode nos oferecer. Primordialmente é isso que o Senhor quer nos falar. Mas nós temos que entender que esse descanso que veio sobre nossas vidas um dia, por graça, por misericórdia, porque Deus, pela sua soberana vontade, pelo seu grandioso amor, incondicional amor, nos amou de tal forma que nos tirou essa opressão, dessa carga que estava sobre nós, dos nossos pecados, e lançou sobre Ele, nos dando descanso a nossas almas. Esse mesmo Senhor e esse mesmo descanso, nós temos que buscá-lo dia após dia. Porque nós não somos ninguém. Nós somos fracos. Nós somos tendenciosos a ficarmos abatidos e desanimados. Mas é buscando no Senhor o descanso das nossas almas. Ou seja, confiando nele, é que nós podemos usufruir da paz que Ele estabeleceu conosco. Porque muitas e muitas pessoas, e eu tenho certeza disso, porque falo nesse momento a mim mesmo. Muitas pessoas têm paz com Deus, mas não têm usufruído da paz de Deus. E por quê? Porque não busca o Senhor. Porque não vai ao seu encontro. E se deixa levar pelo desânimo. O salmista reconhece a sua depressão. O salmista aqui, ele reconhece o seu desânimo. Ele também reconhece o quanto isto lhe tem cansado. Tem lhe deixado exausto, afadigado. Ele reconhece o quanto sua incredulidade tem lhe levado, sabe aonde? A lugar algum. A lugar algum. Ele entende que precisa descansar, mas ele precisa descansar em Deus. E descansar em Deus quer dizer confiar. Descansar em Deus quer dizer acreditar. Ele entende que precisa ir a Deus. E sabe por quê? Porque ele entende que precisa de Deus. Ele não vai a Deus somente por um motivo, somente por um problema, somente por uma luta, ele vai somente por conta de uma doença. Não, ele vai a Deus porque ele sabe que é carente de Deus. Ele precisa muito de Deus. Dia após dia, do amanhecer ao anoitecer. Portanto, ele almeja estar no seu altar. E por isso ele chora angustiadamente. E esse choro dele é porque ele entende que só o Senhor, e somente o Senhor, pode restaurar a sua alma e lhe encher de alegria. Somente Deus.
O versículo 5 e 6, o salmista diz: por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Olharmos para trás e ver momentos felizes, momentos de paz que já vivemos, e depois olharmos para o nosso presente e vermos um presente conflitante em lutas acirradíssimas, isso nos leva a uma depressão espiritual. E assim começamos a viver um grande conflito entre pessimismo e fé. E dessa forma nossa alma fica como abatida. Mas se exercermos a nossa fé, conseguiremos ir de encontro ao nosso estado mental de aflição. Conseguimos, por meio dessa fé, e não é fé na fé, é fé no Deus, é fé em Cristo, é fé no Senhor, é fé no nosso Salvador, conseguiríamos ir de encontro, ou seja, enfrentar o nosso estado mental de aflição. Perdas de negócios, falências, desemprego, rendas que começam a ser insuficientes para honrar os compromissos, o que leva a crises financeiras, enfermidades que nos prostram sob uma cama, os sofrimentos que assaltam nossos lares, o sofrimento que assaltam nossos casamentos, nossas famílias, que nos tira completamente a paz, os filhos que se desviam pelos caminhos da rebeldia nesse mundo caído e depravado. Todas essas coisas e outras mais podem transformar-se em imperdíveis chances, imperdíveis oportunidades. Que chance e oportunidade é essa, Sérgio? Chances e oportunidades para deixarmos de olhar para as coisas humanas e desta terra e assim nos agarrar firmemente em Deus, o Todo-Poderoso. Esses momentos têm seus propósitos na vida daqueles que amam a Deus. Deixar de olhar para as coisas desse mundo e olharmos para o Criador dele e de todas as coisas, de todo o universo, das nossas vidas, da nossa salvação. Nos agarrar nele. É preciso olhar para estas situações de dificuldades que enumerei aqui algumas e enxergar nelas canais, instrumentos, onde ali encontraremos uma esperança segura e uma esperança eficaz e que pode fluir para a nossa alma abatida e completamente perturbada.
quanto mais separado e longe de Deus nós ficamos, mais depressão aparece, mais desânimo espiritual, mais incredulidade e mais ainda a presença e ação dos inimigos, entre eles, nós mesmos. O salmista fala da provação dos seus inimigos, da provocação, me perdoe. Ele diz versículo 3 e versículo 10. O versículo 3 ele diz: dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está seu Deus? O versículo 10 ele diz: os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está seu Deus? Muitas vezes, como falei dos inimigos da nossa alma, entre eles, e quem sabe talvez o principal somos nós. Nós mesmos é que nos inquirimos, completamente incrédulos, de forma incrédula, e dizemos: onde está o Deus da minha salvação? Aonde está que não está vendo isso ou aquilo? Aonde está? E o que precisamos entender é que o Deus da nossa salvação, se assim estamos inquirindo em meio a todas as nossas frustrações, os nossos momentos de desânimo, de desencorajamento, de amargura, precisamos entender que Ele está no mesmo lugar de sempre, Ele está no seu trono, como Todo-Poderoso e no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Mas é preciso que nós venhamos trazer isso para nós. É preciso que nós venhamos nos exortar. Mediante a pensamentos ilógicos que temos em meio à nossa incredulidade. Um momento dizemos que temos fé no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus da minha salvação, o Deus que me deu vida quando ainda morto eu estava em todos os meus pecados e delitos, o Deus que me trouxe paz, o Deus que veio a mim quando eu virava as costas a Ele, o Deus que me abriu os olhos, que me tirou a cegueira, o Deus que fez o grande milagre na minha vida, o Deus que me fez olhar para o Gólgota, para o sacrifício de Cristo na cruz, pelos meus pecados. Ele me fez entender o quanto me amou ao ponto de levar sobre Ele todos os pecados que me acusavam e condenavam. Dizemos tudo isso de um lado. Daqui a pouco nós dizemos: onde está o Deus da minha salvação? Deus. E não podemos dizer que Ele mentiu. Porque quando começamos a falar dessa forma, é como dizemos que na hora que Ele disse: eu sou fiel, eu estarei convosco até o fim. Eu estarei convosco em todos os seus momentos. Eu não lhe abandonarei. Ainda que sua mãe que lhe gerou no ventre lhe renuncie, não queira mais assunto com você, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. A gente diz isso de um lado e do outro lado. Em meio à nossa incredulidade, desânimo, em meio ao nosso afastamento de Deus, em vez de nós buscarmos a Ele, começamos a viver incrédulos dessa forma e começamos a ter uma fé completamente ilógica. Uma fé que diz uma coisa e a outra que diz o contrário do que antes dizemos.
Os inimigos pagãos eram idólatras. Afinal, seus deuses poderiam ser vistos e tocados. Enquanto o salmista refere-se ao seu Deus como um Deus vivo. O salmista, ele faz referência a seu Deus como um Deus invisível. Como um Deus intangível que não se pode tocar, pegar. Porém, ele diz, o meu Deus é um Deus vivo. É um Deus verdadeiro, é um Deus real. E por vezes queremos um Deus também nas nossas vidas. Nós queremos ver um Deus. Nós queremos pegar num Deus. Nós queremos apalpar um Deus. E muitas vezes esse Deus que achamos que vai resolver a solução de nossas vidas, que vai ser a solução dos nossos problemas, melhor dizendo, é exatamente um Deus tangível, visível, palpável. Nesse nós estamos acreditando, mas no Deus que dizemos que é um Deus espírito que nós não enxergamos, mas que é o Deus que nos salvou, nós não conseguimos crer nele. Mas no Deus que é visível. O que sugere isso? Que começamos a ser tão pagãos quanto os pagãos desse mundo. Começamos a agir. E isso vai afrontando esse Deus, porque nós nos colocamos esse Deus como um Deus incapaz de defender as nossas lutas, de vir ao nosso encontro, de nos ajudar, de nos socorrer, de nos levantar do nosso momento de abatimento. Mas o salmista diz no versículo 5, e também pegando só o comecinho do versículo 6, ele diz, por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E o versículo 11, o salmista também diz, e mais uma vez, por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Nós precisamos aprender a combater nosso desânimo. O que não é nada fácil, se for depender de nós. Porque na verdade, existem situações em nossas vidas. Eu não estou querendo colocar aqui que toda e qualquer coisa nós temos que responsabilizar a Deus para fazer em nossas vidas. Nós temos nossas responsabilidades. Mas tem coisas em nossas vidas que não dependem mais de nós. Sejam porque elas surgiram pelos motivos que Deus quis até que surgisse, por provas e tantas outras coisas, sejam também por coisas que surgem, que nós mesmos construímos, arquitetamos, colocamos em prática e depois usufruímos disso. Mas mediante essas coisas nós precisamos aprender a combater o nosso desânimo. Porque tem momentos que não tem o que fazer. Que você olha e vê assim, diz, olha, só um milagre. Pronto. A indicação já está dada, só um milagre. Eu faço milagre.
Vocês fazem milagre? Nós não fazemos milagre. Mas Deus faz milagre. E Ele provou isso nas nossas próprias vidas, quando nos salvou do inferno e nos deu a vida eterna. Precisamos combater esse desânimo, e a forma de combatê-lo é exatamente isso que nós estamos fazendo nessa noite, escutando essa mensagem. E na hora que nós não temos ninguém para escutar, como nesse momento, então a gente deve pregar a nós mesmos. Nós devemos pregar a nós mesmos sobre a verdade de Deus, e em especial a promessa da graça a nós concedida pela fé em Cristo. Nós devemos enaltecer e engrandecer, louvar e glorificar a promessa da salvação em Cristo que Deus nos favoreceu. Precisamos pregar a nossa alma angustiada, a nossa alma aflita, a nossa alma desanimada. Precisamos exortá-la com essa palavra, com a palavra de Deus. E aqui por 2 vezes, o salmista fala consigo mesmo. Por 2 vezes. Versículo 5 e o versículo 11. Por 2 vezes aqui ele se repreende. Ele se repreende, ele discute consigo mesmo. Vemos aqui o salmista recusando-se a viver resignado e conformado com sua vida. E quando eu falo aqui de não ficar resignado e não conformado, não estou falando aqui em murmuração, em reclamando com Deus, mas ao contrário, buscando socorro nele, refúgio, força, segurança, misericórdia. Misericórdia. Ele rejeita aqui o fato de se deixar levar e assim se entregar ao total desânimo e incredulidade. E então, o que o salmista faz? Ele faz uma pergunta. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? É como que ele, ao tempo que se questionava, ele também se repreendia. Ele repreendia a si próprio. Aqui é como se ele chegasse e olhasse para si próprio, ou fosse para diante do espelho e dissesse assim: ô minha alma, me diga uma coisa, ô Sérgio, o que você tem? O que é isso que está acontecendo com você? Ô Sérgio, esta tristeza, o que foi? Sérgio, que perturbação é essa? Me responda, Sérgio. Qual é o motivo? Será, Sérgio, que você ainda não entendeu?
Será que você ainda não entendeu que sua tristeza, que esse seu desânimo, seja que essa sua depressão é uma questão espiritual e que isso não vai lhe levar a lugar algum? E em seguida, o salmista faz a sua autoexortação. Ele exorta, ele aconselha, ele receita. A si próprio. E diz: espere em Deus. Espere em Deus. Ele diz a si próprio: espere em Deus. E ele diz também: porque ainda voltarei. Ele fala isso com convicção, porque ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Sabe qual é a pior desgraça nisso tudo? Quando vivemos assim, nesse desânimo, nessa incredulidade, nessa amargura, nessa tristeza. É como expressa Davi no Salmo 51, e dado o momento em que ele lá se prostra diante do Senhor, clama pelo Senhor, confessa seu pecado, se arrepende do seu pecado, e tem uma hora que ele grita e diz: Senhor, eu não aguento mais viver assim, nessa tristeza. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Salvo é para viver alegre, ainda que em lágrimas. E Davi diz: não me deixe perder a alegria da minha salvação. O salmista diz: olha, isso não vai levar a lugar algum. E vai, Sérgio, sabe aonde? Cansaço, sobrecarga. E ele diz: Sérgio, somente Deus é digno da tua confiança. Confie em Deus. Deposite toda a sua confiança e expectativa em Deus. Sérgio, lembre-se que Ele quer uma aliança com você, e com essa aliança Ele vai até o fim. Confie nele, Sérgio. Deposite sua esperança e fé nele. E o reconheça de fato como seu Salvador, seu Deus, isto é, seu Senhor. Seu Senhor. Porque senão vai ficar a todo momento você perguntando: o Deus da tua salvação, cadê Ele? Cadê Ele? Onde está o meu Deus? Só existe uma forma de se dissipar o desânimo. E de uma coisa fiquemos certos. Não é através de nossas forças e das nossas habilidades. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5. Ele diz assim: entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E Ele o ajudará. A
a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai se mover, mas com a ajuda do único que pode nos ajudar. Porque vai chegar um momento em que a gente vai querer fazer alguma coisa que não consegue e que não tem poder para isso, mas aquele que nos ajuda é poderoso para fazer. Portanto, o salmista, quando ele fala entregue seu caminho ao Senhor, ele está dizendo entregue seu fardo. Quando ele está dizendo entregue seu caminho ao Senhor, ele está dizendo entregue tua luta, entregue tua angústia, entregue tua aflição, entregue tudo ao Senhor. Lance seu fardo sobre Ele, deixe que Ele haja em seu favor, e assim você será completamente defendido, restituído e justificado. Entregue sua causa a Deus, e Ele protegerá sua vida, seu caráter, sua integridade. Ele é misericordioso. Nossas lutas e nossos fardos existem em nossas vidas, a fim de nos tornarmos, sabe o quê? Mais e mais dependentes de Deus. Se nós resolvermos tudo e acharmos que somos autossuficientes, banana para Deus é o que a gente dá. Precisamos sermos dependentes dEle. Assim como também, na sua dependência, venhamos servi-lo e servi-lo dignamente. Porque não é só ser dependente. É nessa dependência se colocar à disposição do Senhor. Porque Ele é digno de tudo isso. O pastor Billy Graham, ele comenta sobre este respeito o seguinte: tenho visto muitas pessoas que já tiveram suas experiências verdadeiras e genuínas com Jesus, passarem por desertos, por vales sombrios de dor, sofrimento e até morte. Mas destas que eu vi, as que tiveram e têm uma vida em oração, e uma vida em estudo com a palavra de Deus, e por isso têm uma vida espiritual forte e sadia por meio de uma fé vigorosa, fortalecida. Tem uma vida espiritual forte, uma vida espiritual sadia. E, portanto, estas passaram por todos esses vales, mas não ficaram desanimadas por muito tempo. Não é que não fica, mas não fica por muito tempo. Oração, vida de estudo com a palavra de Deus. E Billy Graham termina dizendo: afinal, não há como ficar desanimado se estiver perto daquele que dá toda esperança e tudo para você ficar encorajado. Não tem como. Agora, se fugir, se esquecer dele, o remédio para a nossa ansiedade, desânimo e depressão é o Deus da nossa salvação. Você já imaginou irmos ao médico com determinada enfermidade? E quando chegamos lá,
Ele então puxa seu bloquinho de receita e bota, escreve lá os medicamentos que nós precisamos tomar para sermos sarados. Nós pegamos aquele receituário, aquela receita, colocamos aqui no bolso ou na bolsa e vamos embora. E aí passamos pela farmácia e diz, não vou comprar e nem vou tomar. Acredito que se um de nós formos um desses, que fomos ao médico, o médico receitou um medicamento e a gente não tomou, e a gente não tomou por pura rebeldia, por negarmos que aquele remédio não vai resolver meu problema, por não acreditarmos naquele profissional que é médico e sabe o que está receitando. Acredito que todos nós iremos dizer, ou eu de vocês, ou vocês de mim. Se caso for eu, vocês vão dizer, rapaz, isso é que é uma atitude louca, irracional, ilógica, é uma atitude estúpida, de tolo. Agora, queridos, não diferente. É quando estamos enfermados, depressivos e fracos espiritualmente. Pois o remédio é Deus. O remédio a ser ministrado é Deus. E Deus será ministrado nas nossas vidas por meio da oração, do estudo da sua palavra e da busca incessante de sua presença. E buscando não é vir, ou só fazer congregação, fazer parte de uma congregação, não. Congregar vai muito mais além do que isso. Congregar, nós estamos aqui para servir a Deus, para servir aos irmãos, para servir ao reino. Isso é congregar. Congregar não é só sentar aqui, o bumbum na cadeira, quando quer, escutar, dizer, amém, Pai, obrigado pela bênção, e vai embora. Não é só isso. Congregar vai muito mais além que isso. Buscar a Deus vai muito mais além do que estar num dia de domingo aqui, quando muitos ainda faltaram. Então precisamos também buscar ao Senhor, dentro desses momentos em que estamos enfermados, tristes, desanimados, desencorajados. Porque negar isso é da mesma forma incoerente e ilógico e também uma grande estupidez e tolice. Assim como o médico passar o remédio e você não tomá-lo. É a mesma besteira que nós vamos fazer. Inclusive, por sabermos que Deus é o nosso verdadeiro e eficaz remédio. Ministério de Louvor, por favor. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo
vocês terão aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Irmãos, apesar de nossas aflições, apesar de nossas lutas, apesar das nossas tristezas, apesar de nossas angústias, como filhos de Deus em Cristo, nós não só podemos, como também devemos, nele, no Senhor, descansar. E nós devemos fazer isso completamente seguros de que nós estamos no lado vencedor e não perdedor. A dinâmica da vida desse mundo está aí. A palavra de Deus se cumprindo. As pessoas não têm tempo. Não é assim? Acordamos, levantamos, saímos para trabalhar. Às vezes nem almoçamos. Ali e acolá ainda lembro, é preciso ligar para fulano. Rapaz, eu preciso ir na casa da minha mãe. Eu preciso ir no colégio saber como está meu filho. Eu preciso parar um pouco e conversar com minha esposa. Eu preciso bater um papo com meus filhos. Eu preciso parar um pouco, pelo menos para dar um beijo no meu filho e dizer: meu filho, eu te amo. Mas não sobra tempo. Essa é a estratégia desse mundo. E nós estamos inseridos nesse mundo. E precisamos vigiar sobre isso. Parece até que quando Pedro diz: ei, cuidado, o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando o momento certo. Parece até que é aquelas armadilhas, não, para a gente tomar cachaça, ou para adultério, ou para tantas outras coisas também. Mas é também para consumir o nosso tempo. Para a gente não orar. Para a gente não ter tempo de vir à casa do Senhor. É preciso que nós venhamos remir nosso tempo. E a prioridade do nosso tempo, sabe quem é? Não é sua esposa, não é seu filho, não é seu trabalho, não é você mesmo. A prioridade do nosso tempo é daquele que é nosso dono, é daquele que é o nosso Senhor, é daquele que é o provedor. E o mundo vai consumindo nossas vidas, nosso tempo. Qual foi a última vez que você ligou para alguém? Qual foi a última vez que você talvez nem tenha conseguido se lembrar de ligar? Quanto mais ligar, porque a nossa mente está ocupada
Com quê? Com as coisas do reino de Deus? Não, dessa terra. Nós fazemos hoje, para caminhar com Deus, se lá atrás, há 10, 20, 30 anos atrás, já não era fácil, porque essa palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflição, isso não é de hoje. Mas agora, está pior. E muito pior. Ei, ó, e vai piorar. Então, tenhamos cuidado. Venhamos verificar a quem nós estamos dando o nosso tempo. Aquele que é dono do tempo. Aquele que pode resolver os nossos problemas, a nossa vida e tudo mais. Aquele que pode nos segurar, nos sustentar, nos prover tudo em nossas vidas. O Senhor é meu provedor. Tá certo, Ele é mesmo. O que temos dedicado a Ele. Tenhamos cuidado. Cuide do seu tempo. Que quando no momento que nós não temos mais tempo para Deus, nós não temos mais tempo para nada. Só para nossas ambições, nossos problemas, preocupações e demasiadas preocupações. Aí não temos tempo para Deus, não vamos ter tempo para a família. Não vamos ter tempo para filho, não vamos ter tempo para amigo, não vamos ter tempo para ser igreja. Não vamos ter tempo para ser irmão do meu irmão. Porque eu não me lembro do meu irmão. Ora, eu não estou me lembrando nem do Deus do meu irmão. Estou falando isso, não é como se eu fosse alguém mais forte do que vocês. Longe disso. Talvez pouquíssimos de vocês sabem quais são as lutas que eu travo aqui dentro e aqui. Pouquíssimos. Talvez você pergunte, não, o pastor não desanima. Eu tenho lidado com desânimo, lutado. Com as minhas próprias forças? Não. Senão eu já tinha jogado a toalha e dito, desisto. Mas se a gente não vigiar com as nossas incrédulas ansiedades, nós não vamos suportar. Nós não vamos aguentar. Nós temos que entender e chamar a atenção de nós mesmos e dizer: por que você está tão triste assim, minha alma? Confie em Deus. Amém? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de vocês. Vamos nos pôr em pé e vamos louvar.